vai falar com você, né? Um abraço aí para Giovana, para todos da TGCor, uma empresa que gerencia mais de 3 bilhões de ativos, né? Muito obrigado, agora são 8h45, já tem muitas participações aqui no Papo Aberto e já vamos aí falar de uma repercussão geral que tomou as últimas semanas do nosso país. Porta dos Fundos consegue decisão favorável do ministro Dias Toffoli para manter especial de Natal na Netflix. A Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura afirma que vai recorrer. Toda essa repercussão que aconteceu, fez um especial de Natal, mas o povo brasileiro, nós temos aí mais de 80% de cristãos e sentiu uma ofensa. Foram ofendidos cristãos, Desirê Penalba? Claro que foram, não dá pra gente ignorar isso, né? O comentário mais raso seria dizer, vamos defender a liberdade de expressão? E todo mundo deve defender o direito de todo mundo falar o que quiser. Mas tem uma questão, né, que a gente tem que preocupar muito quando a gente está falando com as pessoas. Existe uma coisa que é uma ofensa moral. Do mesmo jeito que se a gente vira para um negro e a gente tem uma atitude racista, chamando de qualquer coisa que o menospreze pela sua cor, isso é um desrespeito moral. A gente não pode ignorar que as religiões são extremamente relevantes, extremamente importantes, são a base da nossa sociedade. E quando a gente vê uma religião milenar, a base da nossa civilização ocidental, o cristianismo, sendo desmoralizado, sim, é um desrespeito muito grande. E não simplesmente agride um grupo de pessoas, um grupo de religiosos, não. Agride a base da nossa sociedade, a base da nossa civilização. A gente sempre fica, às vezes, esperando que o Estado vá ter comportamentos, vá ter posicionamentos que a igreja que é responsável por fazer. Porque se a gente entrega para o Estado fazer as coisas que as igrejas, que a religião tem o papel de fazer, a gente vai começar a ver o Estado tomando conta de toda a nossa vida. E isso é muito perigoso, porque quando a pessoa decide ser de uma religião, é um ato voluntário, é um ato de amor. A pessoa, ela aceita aquela religião, ela passa a seguir aqueles dogmas, aquela doutrina, e essa doutrina filosófica passa a reger a vida dela de uma forma muito livre, de forma muito justa. Quando você fala que não, é o Estado que vai ter que fazer isso, que é o Estado que vai dizer quais são os comportamentos que as pessoas devem ter, a gente começa a ter uma invasão muito grande na liberdade das pessoas. Então, é essa a importância da gente prestar atenção no que está acontecendo. Além do fato da gente perceber que existem vários cristãos sendo perseguidos no mundo, vários judeus sendo perseguidos no mundo. Então, não é para tirar uma foto assim exata do que aconteceu. Somente um videozinho para fazer brincadeira de um pessoal que vive fazendo piada de mau gosto. Então, não é isso. A gente tem que entender um contexto maior do que está acontecendo no Brasil e no mundo para poder se preocupar com os riscos e o perigo de um tipo de ação como essa. Bem, vamos entrar no papo, né? O papo é aberto, nós estamos entrando nele. Eu nunca vi uma propaganda tão fantástica para alguém, né? Muita gente virou para mim e falou assim: nossa, eu nunca nem tinha escutado falar em Porta dos Fundos. Então, eu acho que é uma situação que a gente tem que ter muita cautela e muito critério. Não há como conviver numa sociedade sem regras, né? E o nosso país é laico, né? Esse termo foi cunhado aí há muitos anos atrás, inclusive para proteger os que hoje são chamados seguidores evangélicos, né? Eu me lembro quando criança que havia um preconceito muito grande com outra doutrina que não fosse a católica, né? E aí se inclui também o espiritismo, as religiões de matrizes africanas, mas havia um preconceito muito grande com o que era chamado crente, né? E se cunhou esse termo laico, que eu acho corretíssimo, porque a questão religiosa é uma questão pessoal ou familiar, mas são escolhas que você faz na vida. O Estado, ele tem um papel de regência, né? Ele tem que ditar regras, né? E uma das regras da Constituição brasileira é a liberdade de expressão. Então, se isso é positivo, negativo, se isso traz crítica, se ele faz apologia, aí são interpretações ou constatações, né?
o país, ele tem que garantir a liberdade de expressão. Eu gostando ou não gostando. E aí não é uma opinião pessoal, né? Eu acho que, pessoalmente, eu me senti constrangida, mas tenho convicção que muita gente só foi assistir por causa do debate e da polêmica. Quer dizer, acabou sendo muito mais positivo, como foi a questão do Rio de Janeiro, do beijo gay, né? Claro, vamos lá, vamos botar o nosso livro aí pro, uma jogada de marketing tanto, né? Não, ela tornou-se uma jogada, né? Ela tornou-se a partir da reação. Então, é aquele ditado até bíblico, né? Quando Pedro fala de João, eu sei mais de João do que de Pedro. Então é uma situação em que liberdade de expressão. Se há tanta audiência, é porque, infelizmente, a maturidade, né, das pessoas, elas está muito mais voltada para o que é polêmico do que o que realmente pode trazer mudanças e edificar a nossa sociedade, né? Agora, eu fico um pouco indagando, assim, qual é verdadeiramente a ofensa, né, que o Porta dos Fundos fez? Foi retratar Jesus como um personagem homossexual? Quer dizer que ser gay pode ser uma ofensa, sabe? Eu entendo a sacralidade, eu fui criada numa família católica, mas retratar Jesus como um gay é uma ofensa, sendo que o especial do Porta dos Fundos de 2018, não sei se vocês chegaram a assistir, ele retrata Jesus como um beberrão, inclusive cometendo crimes. O mesmo especial do mesmo programa Porta dos Fundos de 2018, pra mim é muito pior, sabe? Retratou Jesus com uma série de outros problemas e não teve toda essa repercussão. Então, assim, eu chego à conclusão de que o problema mesmo foi ter retratado Jesus como gay, e é um problema de homofobia. E aí a homofobia é crime. E aí acho que o parecer do Dias Toffoli foi muito bom, né? Eu li o parecer, achei que foi excelente o parecer, porque garante isso que a Cristina está dizendo, a liberdade de expressão. Se ofende a sua fé, não assista. Exato. É só as não pessoas estão dando tanta repercussão e tanta audiência por uma coisa que elas estão desconsiderando. Por exemplo, o Chico né, Anísio fez durante muito tempo um personagem que era um pai de santo gay. E nunca foi questionado, sabe? Nunca teve processo na justiça. Porque as religiões de matriz africana no Brasil não são tão respeitadas dessa maneira. Aliás, estão vivendo violações absurdas, né? Tem vários terreiros que são queimados, são incendiados, né? E a gente não ouve falar sobre isso. Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, longe de mim dizer isso. Claro. Mas o que eu estou dizendo é, na mesma televisão aberta, inclusive na Rede Globo, durante anos passou um programa que colocava um pai de santo como gay, e ninguém das religiões de matriz africana considerou aquilo como uma ofensa. Né? Então, assim, a ofensa é Jesus ser gay, porque se for, aí a gente tá falando sobre homofobia, e homofobia foi tipificado como crime. Eu acho assim, que para ser um comparativo de proporcionalidade igual, esse pai de santo mostrado como gay, você teria que falar de um padre, né, que tivesse alguém que fizesse o papel de um padre que fosse gay. É diferente você colocar um pai de santo no papel de uma pessoa gay e colocar depois o maior ícone de uma religião, né, com outras atribuições que não são aquelas fiéis às escrituras. Enquanto você disse em relação à homofobia, né, a ofensa é o fato dele ser gay. E não sei se vocês lembram, em 1960 teve um musical muito famoso de Jesus Cristo. Adorei aquele filme, adorei. Ele não teve essa repercussão. Porque a gente percebia no musical que não tinha aquela intenção do vilipêndio, né? De atacar, não tinha aquele ódio contra a religião. Era uma tentativa de mostrar toda aquela doutrina, aquela religião de uma outra perspectiva. Mas sem aquele ódio, aquela tentativa de destruir, de humilhar, de degradar. Quem assistiu aqui, toda vez que eu vejo pessoas debatendo, é interessante saber isso. Quem assistiu? Você assistiu? Do Porta? Assistiu? Você assistiu, Vitor? Já? Não, tava curtindo a festa de aniversário, né? Eu assisti. Então, assim, o Jesus Cristo ser descrito lá como gay, pra mim foi o menor dos problemas. Porque ali ele não só, ele tem relações sexuais com o diabo. E já começa assim, olha, o senso de humor. O senso de humor morreu mesmo, né? Você assistiu de 2018?
2018 ele bêbado e, se eu não me engano... Ele manda matar uma pessoa no episódio. Eu assisti o de 2018 e me senti muito mais... Mas nesse agora, Nossa, não é só Jesus. Deus... Não, eu me senti um pouco Deus é mostrado sabe? como um pervertido tarado. Quem assistiu vai ver que você assistir esse agora, não só Jesus. Tem Deus, participa lá da festinha. E Deus é descrito como um pervertido que quase tenta estuprar a Maria. E a Maria... praticamente traindo o José, e o José é um retardado corno, e aí os apóstolos trazem prostitutas pra reunião. Então, aí tem o Pochá, como é que eu não sei o nome dele, eu sempre esqueço do que, cara. Esse mesmo. Pochá, ele é o diabo, aí ele chega uma hora, ele pega o piano, só um minuto, só pra ver um pouquinho do contexto do que tá lá, né? Ele canta a seguinte música: Deus é muito bom, criou o mundo em 7 dias, lá no episódio. E um tempo depois afogou as suas crias. Criou Adão e Eva que transavam entre si. Só tinha uma família. Como é que estamos aqui? Não pensemos nos detalhes. Tenha que ter fé. Ou seja, chamando de ignorante todo mundo que acredita, todos os cristãos, né? Tenha que ter fé. Deus é todo poderoso. Não fala lé com cré. Não faz sentido nenhum. Jesus Cristo é seu filho. É sensacional. No deserto pude ver o tamanho do seu... Então, eu tive que voltar pra ver, não falou isso não. Tudo bem, eu entendo que você tenta ter um senso de humor, você quer fazer... Se você quer fazer outra pessoa rir, aqui é um vômito constante de ódio contra a religião. Eu não percebi a intenção de fazer ninguém rir. O que a gente percebe é aquele ódio contra a religião. Agora, falando da liberdade de expressão... Gustavo, só uma pergunta. Você não gostou do episódio? Não, eu achei sim. Só que você acabou de divulgar uma fala dele. Pois é, eu não gostei. Você acabou de que eu nem conheci. É por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão, porque a gente tem que saber o que as pessoas pensam. Eu sou totalmente contra qualquer forma de cerceamento, só que não pode ser um cardápio. Não pode ser um cardápio de uma padaria que você fala, olha, isso aqui a gente censura, isso aqui não, tá? Isso aqui a gente pode censurar, isso não. Exato, por exemplo, existem vários tipos de coisas que são censuradas, e na minha opinião, quando uma pessoa ela é religiosa mesmo, fervorosa, aquilo, pra personalidade dela, tem um peso muito maior do que a cor da pele e a orientação sexual. Uma pessoa que é religiosa mesmo, que vai na igreja, eu lembro da minha avó, por exemplo, que tinha o joelho completamente calejado, porque rezava o terço toda santa noite. Para essa pessoa, é muito mais importante para ela a religião do que cor da pele, orientação sexual, grupos étnicos, nada disso. Por que esse aspecto não é resguardado pela lei, que tem sim um potencial de ofensa muito maior, e outros não? Por que tem esse cardápio na questão da liberdade de expressão? Acho que ou ela é geral, ou ela é total, ou você dá à população a possibilidade dela expressar a sua opinião sobre tudo, mas absolutamente tudo, ou então você fala, olha, na verdade, nós vamos censurar mesmo, isso que a gente gosta vai ter proteção. Isso que vai me dar algum benefício político, a gente vai proteger. O que não, esse grupo opressor, ou isso aí que eu tenho algum preconceito contra ele, não, vai ficar desprotegido, pode meter o pau. Eu acho interessante o Toffoli, porque nós temos que... O Toffoli é uma das primeiras pessoas que censura. Ele censurou a Cruzoé e censurou aquele... mandou investigar todo mundo que falasse qualquer coisa pelo amor de Deus. Falasse o quê? Falasse qualquer coisa contra os ministros do STF. Abriu um inquérito, instaurou um inquérito. Aí é autoproteção. Como assim? Que ele é o arauto da liberdade de expressão, mas ele é o censurador mor do nosso país? Você entende que tem uma distorção, um paradoxo aí? Então, mas para terminar, o que me deixou muito assim perplexo em relação a esse episódio, esse caso do Porta dos Fundos, não é nem tanta questão legal, da liberdade de expressão ou não, é o fato de ter um grupo de pessoas que sente a necessidade de demonstrar tanto ódio por uma religião que, sinceramente, a única coisa que eles querem fazer é seguir o caminho de Jesus, sabe, viver uma boa vida, viver uma vida com honra pra Deus. Eu já fui ateu, vou falar uma coisa aqui interessante, eu já fui ateu da minha adolescência, a gente faz tudo que é besteira, né? Tudo que a gente responde. Eu fui ateu, aquela época de arrogante, eu achava que sabia tudo, Foi petista? Fui petista, preguei estrelinha do Lula em um monte de carro na rua, eu tinha cabelo grandão, você me visse na rua, do vereador, você atravessava pro outro lado. Jamais. Mas mesmo assim, mesmo sendo ateu, porque eu era aquele maloqueiro. Não. Mas mesmo assim, mesmo sendo ateu, tinha dentro de mim, incutido dentro de mim, um respeito à crença das pessoas. Eu podia não acreditar. Muitas vezes eu até achava que era besteira, porque adolescente você sabe, né? Mas eu entendia a importância que esse senso de pertencimento que a religião traz para a sociedade, eu entendi o quão ele era vital
para uma sociedade harmônica, para que a sociedade pudesse prosperar. Ele traz, querendo ou não, um conjunto de valores e de moral, de princípios, que as pessoas tendo em comum esse conjunto de valores, façam que a gente consiga viver em sociedade juntos uns com os outros. Então, mesmo sendo ateu, eu tinha um respeito. Agora, o que eu entendo, né, não é nem uma questão desse pessoal ser ateu ou não, é ódio. É um ódio, eles têm a necessidade de jogar, de desprezar, de humilhar quem crê, de humilhar quem tem a religião. Essa foi a questão. E o que me deixa preocupado, eu falo demais, não vai. Mas o que me deixa preocupado é que nós estamos vivendo hoje, no mundo moderno, onde o grupo religioso que é mais assassinado do mundo é o cristão. De acordo com a estatística do Vaticano, no ano de 2019 foram 4 mil cristãos assassinados no mundo. Mas assassinado é porque era cristão. Gustavo, se mata e morre em nome de Deus desde que o mundo é mundo, né? Então talvez seja uma das causas, e a gente vê aí esse conflito no Oriente Médio, a grandiosidade que isso a grandiosidade bélica que se sustenta no mundo em nome de Deus. Então é muito fácil você usar Deus, né, para alguma coisa. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são convictamente ateus e que são da prática do bem. Então, o que eu vejo é assim, a prática daquela pessoa me importa, o que ela emana, porque eu vejo gente ajoelhar de manhã e roubar de noite. Tem muita gente que usa a religião como pretexto. Ajoelhar de noite e matar de manhã. As coisas não saem do céu, não é assim. A pessoa nasce, deixa eu finalizar, dizer só um minutinho. Só finalizar. Não adianta ela só finalizando. Só ela acordou e o céu tava bonito que ela resolveu fazer o bem. Não Parece assim. que ela ouviu o seu debate, tá com a mesma prática. Existe realmente uma educação que é fomentada. Totalmente. Não adianta, não dá pra ignorar isso. Sim, então concluindo. As pessoas, e eu venho de um berço extremamente católico, né? A gente tem, sim, regramento, tem aí princípios, eu acredito neles, eu acho que eles têm que ser transmitidos, eu acredito na sociedade como construção do individual para o coletivo, porque eu vou expressar a minha individualidade no processo coletivo. Eu acredito no processo coletivo, porque eu acredito que as pessoas, elas precisam compreender que eu dependo de você, você depende de mim, a coisa é única, é um sistema só, nós não somos ilhas isoladas. Agora, o respeito é uma coisa fundamental. E é como eu disse, só se for taxado de acordo com o seu valor. Não, jamais. Como eu disse, eu jamais atravessaria a rua de ver uma pessoa cabeluda, ou negra, ou em situação de rua, jamais. É ser humano, pra mim é ser humano. Independente de qualquer coisa. Então, respeito é uma coisa fundamental. Agora, é o que eu disse no começo. Eu nunca vi uma propaganda tão positiva. Quer dizer, inclusive foi feita agora, né? Do ponto de vista comercial, que ela tá falando assim, lógico. De venda, entendeu? Não há dúvida. Inclusive com leitura aqui agora. Lógico, o documentário mais assistido. Quer dizer, você ditou uma frase, um trecho que eu não tinha menor conhecimento. Não, mas isso aqui é satânico. Mas eu peço para as pessoas assistirem isso aí, porque a gente tem que saber do que a gente tem que manter distância. A melhor coisa da liberdade de expressão que eu acho é o seguinte: quando você não tem liberdade de expressão, as péssimas ideias. De ter a sua opinião. Isso que é importante. E outra, as péssimas ideias, elas não deixam de existir porque você censura alguém de falá-las. Ela passa a ficar subterrânea. E pode muito bem se prosperar ali na obscuridade. Eu gosto da liberdade de expressão porque se você tem liberdade de falar a sua opinião, eu conheço quem você é. Exatamente. E eu posso tomar uma decisão clara e objetiva se eu quero você como parte da minha vida ou não. A sociedade e as pessoas vão poder saber, não, eu quero essa pessoa. Por exemplo, se não tivesse nenhuma restrição a falas racistas, vou dar um exemplo para você. O que a gente poderia ter benefício disso aí? Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa racista, a sociedade ia expulsar do meio esse indivíduo. Ela ia ser marginalizada. Ia ser Senão não teria sido necessário ter criado uma lei. Tanto é que qualquer vez que uma coisa racista qualquer vez que alguém faz um deslize e é gravado uma coisa racista que a mídia lança, a vida dessa pessoa acabou. É isso que acontece. Se alguém tá falando, como o cara foi até no chuvasco. Não era assim, Gustavo. Não hoje era assim. Hoje precisou-se criar uma lei para as pessoas fazerem isso. Mas hoje eu tô te falando, se alguém fala uma coisa racista hoje, deslize, falou, a reputação dessa pessoa acabou. Ela vai ter que mudar de estado, começar uma outra vida, porque ali naquele grupo, naquele meio, ela vai ser rejeitada. É isso que acontece. Agora são 9h05 em Goiânia, Extravaganza Padaria e Confeitaria. E aqui no programa a gente dá aqui
nossos ouvintes estão mandando muitas mensagens e você é a razão de nós estarmos aqui. A Maria Socorro Aires, muito bom dia a todos. Patrícia Marques, bom dia. E a Maria Socorro Aires diz assim: aqui com meu café com leite e o pãozinho com manteiga. Que delícia, Socorro. Temos também o Thiago Mariano, bom dia, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Satisfação é assisti-lo, Thiago. Muito obrigado, Thiago Mariano, participando aqui, mandando um abraço para o Gustavo Gayer. Átila Canudo também, bom dia. Sueli Detogni, Gustavo, parabéns pelos seus comentários, contribuiu muito. Bom dia, doutora Cristina, próxima prefeita de Goiânia, a Patrícia Marques está falando. Bom dia, Patrícia Marques. Bom dia, agradeço a confiança e a credibilidade, né? Que maravilha, tem mais pessoas. A Maria Socorro diz assim: não é religião, é Jesus Cristo. A religião distorce os ensinamentos de Jesus, né? Outra aqui, doutora Cristina, muito obrigado pela qualidade dos seus comentários, quero muito que ela seja nossa prefeita. Muita gente solicitando isso. Pode chegar, está nos seus planos, doutora Cristina? Eu sou pré-candidata, né? Nós tivemos aí um processo de aprendizado com a vereança, são 7 anos aí dedicada ao legislativo, e seria até uma omissão não apresentar um projeto alternativo. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter possibilidades, né? Então, meu nome está colocado, sou pré-candidata, vou me filiar ao PL, Partido Liberal. Atualmente eu estou no PSDB. Para a política, o exercício da política é difícil, para a mulher é um pouco mais complicado, né? Então até né, Mariana, Desirê também, é uma situação difícil para nós mulheres, e essa questão partidária é muito forte, né? E a gente encontrou aí no PL a garantia de uma candidatura, a segurança de uma candidatura, porque há também promessas que podem não se concretizar dentro do processo eleitoral. Então, meu nome está colocado, estamos construindo esse projeto a muitas mãos, e também aí colocando a questão da cidade em debate, porque é isso que importa. No PSDB, a senhora acha que não teria espaço para uma candidatura? Depois da lavada da última eleição, aí fica difícil ficar no PSDB, aí é bom fugir, é bom quando tá na boa, quando tá ruim é melhor fugir mesmo. Jamais tive esse pensamento. Não fica no PSDB? Não fico no PSDB porque o PSDB escolheu Thales Barreto, que fez 3.000 votos na eleição passada. Eu fiz 20.350. Infelizmente o PSDB escolheu Thales Barreto. Então é o que eu estou dizendo, não há espaço para eu ser candidato. Tentei. Fui inclusive falar com a presidente nacional do PSDB, ela falou: Cristina, busca seu caminho. O PSDB está fazendo várias escolhas erradas e Goiânia é uma das cidades. Então, eu não vou ficar ali discutindo. Eu fui falar com o presidente, que agora está se licenciando, o Jânio Darro. Ele, quando foi assumir, eu fui lá empenhar meu apoio. Falei: que bom, Jânio, você é uma pessoa que tem aí uma posição mais equilibrada, de consenso, de diálogo, né? Ele falou: que bom que você está aqui. Então, presidente do PSDB Mulher Municipal. Aí ele vira para mim e fala assim: e que tal Thales Barreto, prefeito de Goiânia? Eu falei: e que tal, doutora Cristina? Então, quer dizer, ele já assumiu com um apontamento de candidato. Desirê, infelizmente, né, as escolhas são escolhas. Legítimo Thales ser candidato, ele está no PSDB há muitos anos, ele é deputado pelo PSDB, mas não é votos que o PSDB está interessado, porque 20.350 comparado a 3.000 é uma diferença significativa. Muito pouco, né? A Pabline Correia, somente informando que ela está acordada, estava também na festa e também para acompanhar aqui, que bacana, muito obrigado. Valquíria Siqueira, ela fala uma palavra aqui e falando assim, comparando Jesus com Chico Anísio. Outra também, Beatriz Liberato, doutora Cristina, competência para a Prefeitura de Goiânia, avante, por favor. Eu não comparei Jesus ao Chico Anísio, não. Porque são obras ficcionais, né? Eu, enquanto historiador... Você está dizendo que Jesus é uma obra ficcional, é isso que também não tem nada a ver. Não, tá falando do Chico Anísio como humorista. Deixa eu só concluir a frase. Eu estou dizendo que o episódio do Porta dos Fundos é uma obra ficcional, tanto quanto o episódio também, vários episódios que o Chico Anísio fazia na Rede Globo durante anos,
eram também obras das ficcionais. cidades. Então, eu não vou ficar ali discutindo. Eu fui falar com o presidente, que agora está se licenciando, o Jânio Darro. Ele, quando foi assumir, eu fui lá empenhar meu apoio. Falei, que bom, Jânio, você é uma pessoa que tem aí uma posição mais equilibrada, de consenso, de diálogo, né? Ele falou, que bom que você está aqui. Então, presidente do PSDB Mulher Municipal. Aí ele vira para mim e fala assim, e que tal Thales Barreto, prefeito de Goiânia? Eu falei, e que tal a doutora Cristina? Então, quer dizer, ele já assumiu com um apontamento de candidato. Desirê, infelizmente, né, as escolhas são escolhas. Legítimo Thales ser candidato, ele está no PSDB há muitos anos, ele é deputado pelo PSDB, mas não é votos que o PSDB está interessado, porque 20.350 comparado a 3.000 é uma diferença significativa. Muito pouco, né? A Pabline Correia, somente informando que ela está acordada, estava também na festa e também para acompanhar aqui, que bacana, muito obrigado. Valquíria Siqueira, ela fala uma palavra aqui e falando assim, comparando Jesus com Chico Anísio. Outra também, Beatriz Liberato, doutora Cristina, competência para a Prefeitura de Goiânia, avante, por favor. Eu não comparei Jesus ao Chico Anísio, não. Porque são obras ficcionais, né? Eu, enquanto historiador... Você está dizendo que Jesus é uma obra ficcional, é isso que também não tem nada a ver. Não, tá falando do Chico Anísio como humorista. Deixa eu só concluir a frase. Eu estou dizendo que o episódio do Porta dos Fundos é uma obra ficcional, tanto quanto o episódio também, vários episódios que o Chico Anísio fazia na Rede Globo durante anos, eram também obras ficcionais, né? Então a gente não pode, eu enquanto historiadora, inclusive, eu sei muito bem diferenciar quando as pessoas fazem filmes históricos. Eu não vou achar que a história está ali, ora, né? Então... Mas você acha que no Brasil era o momento certo de lançar isso no país? Onde 83% dos brasileiros são cristãos. E outro detalhe interessante que a gente pode exemplificar, que o propósito total foi cunho comercial. Sim, que se lasque toda a população brasileira, mas que muita gente não sabia que existia isso. Exato. Ninguém não sabia que existia isso. Mas que não importa a doutrina e dos brasileiros que é cristã, mas vamos lançar isso cunho comercial, que seja uma ficção, que seja algo, que seja cultura, que seja algo que uma liberdade de expressão, todo mundo fala, o país é laico. Mas não foi um modo só o punho comercial e que se lasque o resto. 83% da população brasileira são cristãs. 83%. Eu vou lançar algo no país que é contra totalmente a nação. Por que se lasque? Em que medida a população brasileira foi prejudicada com esse episódio? Não é prejudicar. Nós estamos falando de fé, certo? Nós não tem como distinguir uma fé, a minha e a sua fé. O detalhe interessante é o seguinte: eu vou lançar algo que é contra a população brasileira no sentido de fé, porque 83% da população brasileira é cristã. Eu vou lançar algo que é totalmente contra o viés ideológico de fé que as pessoas acreditam. Que as pessoas acreditam numa religião. As pessoas acreditam no cristianismo, que Jesus é algo ali que não dá para comparar com qualquer personagem, igual você tá falando. É homofobia de algo que para a fé das pessoas não é um humano, não é uma pessoa humana que está aqui, é Jesus Cristo para as pessoas, que essa é uma figura, uma figura que é Deus. Deus não pode ser gay? A questão não é a questão desse processo. Deus pode ser gay? A questão existe. Pra mim, Deus pode ser mulher. O dogma aí da igreja, é um posicionamento sim. Pra mim, Deus é mulher. E num filme foi retratado como uma mulher negra e obesa. Pra mim é uma mulher negra. Chama aquele filme? A Cabana. No livro, então, né? São 83% eu lançar num país que tem um pensamento ideológico e de fé cristão que é contra esse. Então foi cunho comercial, independente que as pessoas entendam. E a gente tem que respeitar a sua posição. Você acredita que Deus é mulher ou isso ou aquilo, mas nós não podemos levar ao pensamento de fé e do cristianismo da população brasileira. O Brasil é taxado como um país católico. Enfim, 83% eu vou lançar algo que vai automaticamente ofender essas pessoas. Eu acho que foi um trabalho muito cunho comercial, infelizmente. Pois é, mas aí... Deixa eu só terminar. Você fez uma pergunta assim, vai atrapalhar a sociedade? Vai. Você sabe por que atrapalha a sociedade quando você julga, critica o cristianismo? É porque quando, por exemplo, a pessoa comete qualquer tipo de crime,
e ela é punida por isso, quem é que vai lá no presídio para tentar resgatar aquela pessoa, para fazê-la observar que existem outras formas de se pensar no mundo, resgatar realmente a sua alma daquela situação realmente deplorável que é a pessoa chegar a cometer um crime? As pessoas que estão na igreja. A religião tem esse papel, porque as pessoas costumam dizer, porque o direito penal, ele tem o papel de reeducar. Não tem o papel de reeducar. O direito penal fala, quem fizer isso, que atrapalha a sociedade, a convivência da sociedade, vai ser punido com tais e tais e tais sanções. Pronto, acabou. Beleza, esse é o papel do Estado. Mas o episódio do Porta Agora, dos Fundos impediu as pessoas de irem na cadeia? Quando a gente vê entendi a as relação. pessoas, e a importância da religião, da pessoa que vai lá, do cristão, que é o que mais faz, ele realmente transforma a vida das pessoas. Ele transforma na parte pior que pode imaginar, quando a pessoa está lá naquela situação mais deplorável, se sentindo afastado da sociedade por estar realmente pagando por aquilo que ela fez. As igrejas costumam ir lá resgatar. E antes, na questão da prevenção, na educação, como eu falava antes, mais cedo, a importância da religião na fundação da família, na fundação da educação da sociedade civil. Então, quando você pensa que ao criticar, ao julgar, ao demonstrar esse ódio mesmo por uma religião que é a base da sociedade, que mostra para as pessoas as condutas morais que vão garantir inclusive a liberdade, que é tão cara e tão importante hoje para a gente ter respeito, é que a gente começa a ficar muito preocupado, porque existem outras religiões que não pregam esse mesmo respeito que o cristianismo, entendeu? Eu até, inclusive, todas as religiões pregam amor, respeito e amor. Nem todas. Você vê várias religiões também são a favor Deixa do eu só te perguntar, matar em favor de Deus, matar o E a maior diferente. religião do mundo hoje. E outra coisa, o gente, Porta se vocês dos forem Fundos